Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Valdeci Laik que está falando. Eu sou pastor e empreendedor e palestrante e nesse vídeo eu quero falar com você sobre o meu testemunho na Igreja Universal. Eu descobri a Igreja Universal, eu estava com uma situação bem fracassada. E a situação que mais me incomodava era a minha saúde. Eu tinha um problema, eu não descobria qual o problema que eu tinha, mas eu sei que eu tinha um forte sintomas de problema de saúde, que atacava no pulmão, atacava no coração. Eu não conseguia fazer nada, me paralisava. Então, através da rádio, isso foi na Igreja Universal de Macaé, na Avenida Jandira Perengeiro 360. Isso tem 20 anos e eu lembro tudo como se fosse, eu lembro como se fosse hoje. Estamos no ano 2024. E a pessoa que me atendeu, a pessoa que Deus usou ali para orar por mim foi o Bispo Cândido, né? Algumas pessoas já conhecem. Nessa época, quando, quando eu descobri que existia essa igreja, eu tinha 23 anos de idade, recém-chegado, né, da roça. Eu tinha saído da roça, estava em Macaé ali recém-chegado, né? Não tinha muita experiência com cidade, enfim. Um dia o meu irmão comprou um radinho daquele que tinha uma codorneta de procurar rádio. Lá 20 anos atrás, ele comprou um radinho daquele e ficou, tanto eu quanto ele precisava de buscar uma saída para a nossa vida. Daí então foi onde que, naquele rádio, a gente descobriu uma rádio da igreja ali sintonizado. Conseguimos sintonizar ali uma rádio. E essa rádio era da Igreja Universal, da Jandira Perengeiro 360 em Macaé, que hoje é próximo do terminal central do ônibus Transcol. Então, eu já digo para você, se você não é inscrito no canal ainda, você se inscreve, compartilha esse vídeo com mais pessoas, que eu tenho certeza que mais pessoas vão ver esse testemunho e vai também buscar uma solução. Muitas pessoas estão necessitadas de uma cura, necessitadas de uma libertação total e não sabe o que fazer e nem sabe se vai dar certo para essa pessoa. Então compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, você vai ter bastante dicas aqui também de oração, de libertação e você vai, se você curte esse tipo de vídeo, se curte esse tipo de conteúdo, então pode se inscrever que é gratuito. E através das orientações que tivemos ali de obreiros e também da oração e a pregação ali, a palavra de Deus que o bispo estava ali falando, né? A gente conseguimos colocar nossa fé em prática. Que na verdade o que você precisa para se libertar é você querer. Primeiramente é você querer e depois você buscar, colocar a sua fé em prática. E foi isso que nós precisamos fazer. Foi uma evolução tão grande que eu quero te convidar para você ficar até o final desse vídeo, para você entender passo a passo como que foi, como que você deve fazer também para você alcançar aquilo que eu tive alcance. Então eu fui curado ali quando um dia ali teve uma oração forte de libertação e o bispo dizia assim: aquele que está com esse problema assim foi falando lá os problemas e o problema que eu enfrentava não era nem semelhante, era exatamente uma parte das palavras que ele disse. Só que eu tinha um pouco de medo em falar com Deus, porque eu não tinha intimidade com Deus, eu não sabia o que eu poderia falar, aquilo que eu não poderia falar. Daí então ele diz assim: se você está sentindo esse problema assim, 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 e foi falando lá e se enquadrou naquela situação minha, ele dizia assim, ó, fala com Deus assim, faz na minha vida aquilo que eu tenho escutado aqui nos testemunhos que o Senhor fez na vida das pessoas.
E ali, eu, um pouco de medo, eu pedi a Deus que ele ouvisse a oração do bispo, não a minha, porque eu não estava assim. Eu pedi para que ele não disse que ele não, para ele não ouvir a minha oração. Porém, eu disse para ele atender a oração daquele bispo, que é o bispo Cândido. E ali, na primeira oração forte de libertação, eu fui curado. Mas, quando eu descobri que eu fiquei curado, que foi no outro dia, porque eu não podia deitar do lado esquerdo. Se eu deitasse ali do lado esquerdo, eu teria que, na minha cabeça, no jeito que eu sentia ali, nos sintomas que tinha, na situação que eu passava, eu acredito que eu não iria amanhecer vivo, assim. Eu ia morrer naquela situação, porque qualquer coisa que encostasse ali, eu ficava 15 dias sem conseguir trabalhar. Digamos que, exemplo assim, se um amigo chegasse, batesse nas minhas costas, eu já estava doente a partir dali. Então é uma coisa maligna, os médicos não descobriram o que era, e lá eu fui curado, e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, pelo voto que eu fiz com Deus, nunca mais voltou aquele problema na minha vida. E vou dizer agora para você que ficou até aqui, que não acaba por aqui. Eu quero dizer para você que não somente a cura, mas também a evolução espiritual que eu tive, que eu fiz um voto com Deus. Eu falei com Deus assim: meu Deus, eu quero que agora o Senhor, a partir de hoje, me usa como o Senhor usou esse homem para poder falar, para orar por mim, para me libertar dessa situação, que os médicos não descobriam o que era, aquilo que eu passava ali 15 dias sem poder trabalhar, e tomando o remédio que era o diclofenaco de, parece que 50 miligramas ou 100 miligramas. Enfim, então era isso que aconteceu. Então, a partir dali, com 2 semanas depois dessa oração, eu já consegui ir fazer evangelismo na rua, com a turma, com a equipe que ia fazer evangelismo na rua, e era na favela perigosa, que era chamada Malvina. Então, eu vou dizer para você que a partir dali, no primeiro dia que eu fui fazer uma visita ali, eu fui acompanhar o povo da evangelização, sem compromisso de estar evangelizando, mas eu levei o meu material também, ali Deus já começou a me revelar. Olha para vocês verem como é que Deus ele faz na vida da gente. Deus começou a me revelar a vida dos garotos lá, os rapazes que estavam lá na vida errada, no tráfico. A gente chegava e falava: ei, jovem, tudo bem com você? E falava: tá, tudo bem. Só que Deus me mostrava, me revelava ali algo que mostrava que não estava tudo bem. E dali foi só acontecendo a evolução. Porque com 3 semanas eu já fiquei com compromisso ali. Vou dizer para vocês que foi com 3 semanas eu comecei a ir para a rua, passei ali, eu acho que 1 mês ou 2, eu não me lembro assim exatamente, que tem 20 anos isso, mas em pouco tempo, eu passei ali, em poucos dias, eu já tive compromisso ali de evangelizar o bairro que eu morava, que eu morei na Nova Malvina, morei na Malvina, depois, nessa época, eu morava na Nova Malvina, que é uma invasão que teve lá no ponto final. Então, eu peguei esse compromisso de ir, e a Igreja Universal mandava um ônibus para lá para buscar as pessoas. Eu evangelizava as pessoas no sábado 3 horas e no domingo 7h30 eu ia buscar, convidar as pessoas, lembrar as pessoas daquele evangelismo, do culto que ia ter ali 9 horas da manhã, que era o culto de libertação, né, também. E dali, através daquele compromisso ali, Deus foi avançando o meu chamado, e eu vou dizer para você que com 1 mês, 2 meses depois, ali, se eu não me engano, com próximo ali de 5 meses, 6 meses total ali de igreja, Deus já fez com que um dia eu não tivesse trabalho, eu não fosse trabalhar, que eu trabalhava de autônomo, faltei do serviço, faltou serviço, trabalho ali para mim trabalhar, e ali me deu vontade de ir para a igreja naquele dia vago ali, para mim não ficar em casa, né, evitar as tentações, que naquela época eu era bem iniciante mesmo, não tinha muita experiência. Enfim, eu fui para a igreja. Naquele dia, naquele culto da tarde, que eu ia participar do culto,
Deus tocou no coração do obreiro ali, que era líder do hospital, para me convidar para ir para o hospital pela primeira vez. Então ali eu fui visitar o hospital pela primeira vez. E nessa visita, porque assim, eu fui fazer uma visita, fui acompanhar, sem compromisso de chegar lá e orar e a pessoa sair curada de lá. Eu fui e fiz essa visita. Então, na primeira oração que eu fiz, a pessoa desenganada pelo médico, que ela já estava desenganada, ela estava no segundo, o médico deu 3 dias para ela viver. No segundo dia, ela já estava no segundo dia à tarde, já estava pensando já na virada ali para o terceiro dia, se ela poderia até morrer naquela virada ali, naquela noite ali, para a terceira noite, para o terceiro dia que seria ali o dia que ela ia morrer. Eu fiz aquela oração, e ela na quarta-feira à tarde. Na quinta-feira, ao invés dela morrer, que era o terceiro dia, ela foi embora para casa. Ela pediu que o médico fizesse todas os exames novamente que precisava. Tirar ali a água do pulmão dela, que ela tinha água no pulmão, o pulmão dela enchia de água. E foi isso que aconteceu, e ela foi curada. E só ficou ali, ela avisou para o diretor ali do hospital para me atender ali no dia de domingo e descreveu o meu perfil todo, falando, um jovem foi lá e orou e a mulher foi curada e a mulher mandou agradecer a ele porque ela não está aqui mais, porque ela foi embora para casa, mas que Deus abençoe esse jovem, que ele continua fazendo a obra de Deus. E ali, a partir dali, naquele domingo que eu cheguei lá, eu falei, o obreiro falou comigo, tá vendo como é que Deus quer te usar? Então deixa Deus te usar. Deus, ele quer você aqui no hospital. Ele não quer você na rua mais, porque você já passou de fase. O trabalho que ele tem com você agora é na oração, é na cura, é na libertação. E ali nem batizado nas águas eu era. Eu quero dizer para você que é religioso ou que crê em religião, assim, de forma que crê nas regras religiosas, que eu quero dizer. Tipo assim, você tem que, para ser batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo, você tem que ser batizado nas águas e essas regrazinhas todas. Eu quero dizer para você que não, que eu fui batizado com o Espírito Santo com pouquíssimos dias. Quando eu fui para a rua pela primeira vez, eu ainda não era batizado com o Espírito Santo, mas só que Deus já revelava para mim. Aí você vai dizer, para quem é religioso, vai pensar que a pessoa não pode, Deus não pode revelar para alguém que não é ainda batizado nas águas e quem não é batizado com o Espírito Santo. Pode sim, se ele quiser, ele pode te usar sim, porque ele me usou. E hoje eu não vivo vinculado em igreja nenhuma, em nenhuma religião, para dizer um nome X de tal igreja que eu estou, enfim, como se fosse assim, Igreja Universal, a Deus Amor, a Assembleia, eu não estou vinculado em nenhuma bandeira de igreja dessa. Porque Deus, ele não é religião. Então, não por causa disso, mas eu não estou, a forma que Deus hoje trabalha comigo, eu não sou vinculado. Ele desvinculou de qualquer pensamento relacionado à religião. Então, quando eu já fazia a obra de Deus, ali, depois de 8 meses, que eu já não estava nem lembrando mais em batizar nas águas, aí o pastor me chamou e falou, hoje você não vai para a rua, fica para você pegar o seu roupão e se batizar nas águas. Então, o batismo com o Espírito Santo foi bem rápido, porque logo assim, na segunda ou na terceira semana que eu estava indo já para as ruas, e com aquela minha busca constante ali, e com consistência na minha busca, e no que eu queria com Deus, no que eu queria fazer na obra de Deus, ele já me usou, já começou, já me batizou, já evoluiu, já fez com que as coisas acelerassem no meu chamado para fazer a vontade de Deus. Então, eu quero dizer para você, a Igreja Universal, muitas pessoas falam mal dela, mas você precisa de saber de uma coisa, ali foi a minha solução e também a solução para você. Eu não estou falando de bandeira, eu não estou pregando bandeira, eu estou dizendo a solução, que ali Deus levantou um homem, ele levantou o Edir Macedo para ser cabeça de muitas pessoas
que ali circulam. Então, a direção que Deus entregou para ele é uma direção para transformação de vidas. Então, eu quero dizer para você que, independente da conversa fiada que você ouvir, independente das críticas, você está no lugar que Deus habita. Se você estiver precisando de oração, precisando de libertação, você também pode colocar aqui nos comentários aqui o seu pedido de oração. Mas saiba disso. Não saia falando da igreja de qualquer maneira, porque ali é um homem de Deus, ali é direcionado por Deus. Ah, mas existe a fogueira santa e existe isso e aquilo outro. Existe porque ele estudou, pelas informações, ele estudou de um cara lá de fora do outro país que falava sobre a prosperidade, que aquilo não está na Bíblia, sim, ele colocou em prática, mas de outras formas, ele era um homem de Deus, sim, e sempre foi um homem de Deus. Então, tem pessoas que usam o dinheiro porque, assim, o diabo, ele usa a vida financeira, ele fala de finanças para poder desligar você das coisas de Deus. E saiba disso. Eu vou estar falando aqui, eu vou estar colocando mais umas palavras aqui nos próximos vídeos para você entender um pouco mais sobre o que é dinheiro, sobre o que é Deus. Os fundamentos bíblicos não tem nada a ver com aquilo que os seus pensamentos, independente que você pensa que sim ou que não, Deus, ele é o mesmo Deus. Ele faz as mesmas coisas, ele é fiel, ele é justo e fiel da mesma forma. Então, esse foi o meu testemunho. Eu quero ficar por aqui nesse vídeo e até o próximo vídeo e a gente se vê por lá.